Oi, gente! Sejam bem-vindos à aula de Educação Física. Vamos ver qual é o conteúdo de hoje? Bom, é a nossa aula 47 e o conteúdo de hoje é sobre higiene e saúde. Então, eu já vou chamando vocês aqui, para observar o nosso vídeo. O que vocês estão vendo aí? O que será que esse vídeo tem a ver com a aula de hoje? Então, esse vídeo ele está retratando aí o trabalho dos estivadores lá na Manaus Moderna, né? Precisamente no ródulo, né? Então, vocês estão vendo aí essas pessoas que trabalham carregando peso de um lado para o outro, né? Da terra para o barco, do barco para a terra e assim por diante. E eu pergunto a vocês, será que eles precisam fazer algum tipo de exercício físico ou de atividade para permanecer em boas condições para executar o seu trabalho? Eu já digo para vocês que sim. Sabe por quê? Olha só a quantidade de peso que eles carregam para cima e para baixo. Então, hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre uma atividade preventiva que não serve somente para os estivadores, mas para todos os profissionais de todas as áreas. Vamos conhecer a ginástica laboral. E eu já vou chamando o conceito. Vocês conhecem a ginástica laboral? Se não, observem aí o que ela quer dizer, tá? Então, ginástica laboral, ela é uma atividade realizada no próprio local de trabalho, é de curta duração e consiste em exercícios compensatórios e de alongamento das principais estruturas musculares envolvidas nas tarefas ocupacionais diárias. Então, só pelo conceito já dá para a gente saber que é uma atividade voltada ao profissional, né, a qualquer um dos profissionais, independente aí do cargo que ele exerce, tá? E qual é o objetivo dessa ginástica laboral? Vamos lá? É manter a saúde, a qualidade de vida, melhorar o relacionamento interpessoal e evitar lesões dos funcionários por esforço repetitivo e algumas doenças ocupacionais. Então, observem aí já na imagem, nós temos um professor de ginástica laboral, que é, né, um profissional de educação física, trabalhando aí com os funcionários de uma empresa, tá? Prosseguindo, nós vamos ver algumas características da ginástica laboral. Então, primeiro, ela é uma atividade que vai consistir em alongamentos de diversas partes do corpo, tronco, cabeça, membros superiores e membros inferiores, tá? Ela é de baixa intensidade e também de curto período, ou seja, em pouco tempo você consegue fazer aí essa atividade, que varia entre 10 a 15 minutos, no mínimo 3 vezes por semana, para surtir efeito aí no corpo do nosso profissional, tá? Muito bem, agora que a gente já conhece as principais características da ginástica laboral, já sabe o seu conceito, nós vamos ver em como a ginástica laboral ela pode ser dividida. E eu já peço para que vocês olhem aqui do nosso lado, tá? Então, a gente tem a ginástica preparatória, que é o início da jornada de trabalho. Nós temos a ginástica de pausa ou compensatória, que ocorre durante o período de trabalho, e nós temos a ginástica de relaxamento, que normalmente é feito no final do período do trabalho, tá bom? E vamos ver aí características de cada uma das três. Então, primeiro, começando pela ginástica preparatória. Quando é que ela é uma ginástica laboral preparatória? Quando ela é feita no início da jornada de trabalho. E ela serve para quê, né, logo no início? Para ativar fisiologicamente o organismo, ou seja, vai oxigenar os tecidos e aumentar a frequência cardíaca, lógico que não muito, né? Até porque é uma atividade de baixa intensidade, tá? E vai preparar esse profissional para trabalhar, né? Além de melhorar a concentração e a disposição desse servidor durante o período de trabalho. Prosseguindo, nós temos a ginástica de pausa ou compensatória. Esse tipo de ginástica laboral, ela acontece durante a jornada de trabalho, ou seja, 8 horas de trabalho, depois de 4 horas ali pelo meio, né, começa aí a ginástica de pausa ou compensatória. E a finalidade dela é de compensar todo e qualquer tipo de tensão muscular
adquirido pelo uso excessivo ou inadequado das estruturas musculares. A gente sabe que, independente do trabalho ali do profissional, tem movimentos que ele faz repetidas vezes e isso vai prejudicar ele um pouco mais à frente. Por isso que a ginástica laboral ela é tão importante, tá? Prosseguindo, nós temos a ginástica de relaxamento. Essa ginástica ela é feita no final da jornada de trabalho e o objetivo dela é a redução do estresse, alívio das tensões, para proporcionar relaxamento muscular e mental a esses trabalhadores. Então, depois de uma longa jornada de trabalho, a gente sabe que todo mundo fica cansado, né? Os braços ficam doendo, né? Então, o que acontece? Essa ginástica laboral de relaxamento, ela vem ali para relaxar o corpo desse nosso servidor, desse profissional. Tá? Independente se ele trabalha em indústria ou se trabalha em loja, para todos os profissionais esse tipo de ginástica é super importante, principalmente lá para quem vocês viram no início da aula, que são os estivadores, até porque eles trabalham com carga, certo? Muito bem, vamos prosseguir a nossa aula. Agora eu quero que vocês observem aqui algumas imagens que vai passar para vocês sobre a ginástica laboral. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que essa ginástica ela está sendo feita onde? Num escritório. E a gente sabe que nesse espaço, os profissionais, eles lidam mais com o quê? Com computadores, ou então escrevendo, passam muito tempo abaixados. E quando eles não têm, né, um material ali disponível, de acordo com o que eles necessitam, eles acabam o quê? Adquirindo aí posturas incorretas. E isso é danado para quê? Para trazer aí as doenças ocupacionais, tá? Então, observem aqui, mais uma vez, a ginástica laboral acontecendo dentro desse escritório. Muito bem, vamos continuar a nossa aula. E aí vocês devem estar se perguntando, professora, mas o que cada profissional deve fazer? É o que nós veremos a seguir. Vamos lá? Então, olha só, nessa próxima cartela vocês vão saber o que são as doenças ocupacionais e como cuidar de cada uma delas. Vamos lá? Então, doenças ocupacionais são aquelas produzidas, adquiridas ou desencadeadas pelo exercício da atividade ou em função de condições especiais do trabalho. Observem aí a imagem. Eu trabalho na frente do computador e tem muita gente aqui também nesse espaço de trabalho que também trabalha na frente do computador. E quando a gente permanece muito tempo numa posição, demora, a gente vai escorregando ali na cadeira, né? Vai tendo aí uns hábitos ruins aí posturais. E isso vai ajudar a produzir aí essas doenças ocupacionais. Tá? E aí, qual será as doenças ocupacionais que podem vir a existir se a gente tem esses hábitos ruins? Não só se a gente tem esses hábitos ruins, mas o ambiente do próprio trabalho pode causar. Então, olha só, asma ocupacional, que é aquela asma que é adquirida ou pela poeira do ambiente ou por algo que tem ali naquele ambiente, normalmente nas indústrias ou naqueles locais onde tem, né, a presença de bastante poeira. Nós temos a surdez ocupacional, também pode ser adquirida no trabalho, principalmente quem usa muito fone ou trabalha num local muito barulhento. Já vou colocando aqui o exemplo das indústrias também, tá? Nós temos as dermatoses, que são os problemas na pele. Normalmente, as pessoas que trabalham com produtos químicos, elas podem vir a ter aí alguma reação alérgica a qualquer um dos produtos ou até mesmo a poeira, tá? E aí nós temos o LE, que são as lesões por esforço repetitivo, e mais acima nós temos o DORT, que são os distúrbios osteomusculares, tá bom? Que a gente vai já ver cada um deles. Então, há essas várias possibilidades, mas na nossa aula hoje nós veremos o DORT e o LE. Vamos lá? Começando pelo LE. O que será que significa essa sigla LE? Então, observem aí. LE significa lesões por esforços repetitivos, tá? E qual é a causa desse LE? São os exercícios prolongados e repetitivos de determinado movimento. E aí eu vou trazer o exemplo da indústria, né, que normalmente quem trabalha na linha de produção fica nesse movimento repetitivo, e também os cabeleireiros, né, que fazem ali alisamento ou
até mesmo uma escova, se eles não cuidarem, eles podem vir a ter algum problema no punho. Nós temos aí os estivadores, que se carregarem os pesos da forma incorreta, com certeza eles vão adquirir aí algum problema, alguma doença ocupacional, tá? Principalmente relacionado à coluna, tá? Então, olha só mais essa informação a respeito da Lé. A Lé, ela reduz... Só volta um pouquinho para mim, por favor. Isso. A Lé reduz gradativa e significativamente a capacidade do indivíduo para o trabalho, podendo levar à aposentadoria por invalidez. Normalmente, às vezes, a gente acha que isso não é sério, mas se o profissional não cuidar, pode acontecer aquilo lá que vocês viram, invalidez e afastamento do seu local de trabalho, tá? E como é que a gente pode prevenir essa Lé? Vamos ver? Muito bem. Então, as pessoas que trabalham, fazem muitos movimentos repetitivos, esforços, né? O que elas devem fazer? Elas devem pausar para descansar durante a atividade e praticar a chamada ginástica laboral, que a gente já sabe o que é, né? São exercícios físicos, são movimentos de alongamento, trabalho respiratório, né? Que vai ajudar esses profissionais a terem uma postura adequada também e a compensar aí o movimento repetitivo que eles fazem, certo? Prosseguindo, vamos ver o que é o DORT agora. Vamos lá? Então, o DORT são distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. E a sua causa pode ser pelo quê? Pela contínua postura inadequada. Quando a gente não tem uma mobília correta do local onde a gente trabalha, normalmente a gente pode aí adquirir o DORT, tá? Desenvolver o DORT. Vamos para mais informações sobre o DORT. Então, olha só, os DORT causam dor crônica, que se não tratada, tem a tendência de se agravar ao longo do tempo, causando a invalidez do trabalhador. Então, assim como se o DORT não for tratado, ele traz muitos prejuízos para a vida desse profissional. Por isso que é importante todos os trabalhadores, né, terem essa consciência. E vocês que estão assistindo a nossa aula, que sabem que tem pessoas na família, né, que trabalham, seja qual for ali a profissão, e ele faz esse movimento repetitivo, ou ele trabalha com muito peso, alertem, tá? Peçam para que eles leiam um pouco sobre a ginástica laboral e até mesmo vocês podem aí falar para eles, tá? E aí, como é que a gente pode prevenir esse DORT? Vamos lá? Então, olha só, com a prática de atividade física, fortalecimento dos músculos, cuidados com a postura, o uso da ginástica laboral e a adequação do mobiliário, que seja os móveis que estão ali naquele local de trabalho, principalmente onde? Nas indústrias, escritórios e assim por diante, tá? Prosseguindo, vamos ver o que pode acontecer com esses profissionais. Então, diante do que eu apresentei para vocês, as consequências para esses trabalhadores são algumas, como as tendinites, que são as inflamações nos tendões, tá? As epicondilites, que são as inflamações nos cotovelos, a síndrome do túnel do carpo, que é a inflamação do nervo na região do punho. Olha só aí os cabeleleiros, né? As pessoas que digitam bastante também, podem desenvolver essa síndrome do túnel do carpo. E as dorsalgias, que são as dores na coluna, tá? Normalmente, todo mundo pode aí adquirir ou desenvolver esse problema na coluna, principalmente porque eu já prestei atenção em muitas pessoas, quando vão pegar um peso no chão, elas pegam de forma incorreta, né? Tem que ter toda uma postura para carregar ali aquele peso, ou até mesmo na questão do sentar, do deitar, então é preciso muito cuidado, tá? E prosseguindo, falando um pouco mais sobre a ginástica laboral, eu quero apresentar para vocês os principais benefícios para os praticantes da ginástica laboral. Que primeiro, o combate e a prevenção de doenças profissionais, que foi alguma daquelas que eu apresentei para vocês, tá? O combate e a prevenção do sedentarismo, do estresse, da depressão, da ansiedade, dentre outros.
a melhora da flexibilidade, da força, coordenação, ritmo, agilidade e a resistência, promovendo uma maior mobilidade, tá, desse profissional. Nós também temos aí a promoção da disposição e do bem-estar durante essa jornada de trabalho e após também. Reduz a sensação de fadiga, ou seja, de cansaço no final da jornada, e melhora a autoestima e a autoimagem desse profissional, além de combater as tensões emocionais. Então, só aí por esses benefícios, a gente já pode perceber, o quão é importante a prática da ginástica laboral. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais a respeito dessa atividade preventiva e vamos agora à nossa dinâmica local interativa. Muito bem, aqui na questão 1 nós temos o seguinte enunciado. A ginástica laboral é uma atividade realizada no próprio local de trabalho, de curta duração e consiste em exercícios compensatórios e de alongamento das principais estruturas musculares envolvidas nas tarefas ocupacionais diárias. Sendo assim, cite os 3 momentos da ginástica laboral comentados em nossa aula. Muito bem, agora é com vocês.
bem, vamos iniciar o nosso momento de interatividade, onde nós vamos ver quais são as respostas, né, da nossa atividade. Mas primeiro vamos relembrar o que foi que eu pedi a vocês. Então lá eu expliquei para vocês o que era ginástica laboral e bem no finalzinho vocês têm aí a pergunta para vocês citarem, né, os 3 momentos da ginástica laboral comentados na nossa aula. Então vamos lá citar? Então vocês viram que a ginástica laboral ela pode ser dividida em, vamos lá? Para o nosso gabarito, pode ser dividida em ginástica preparatória, né, que é aquela ginástica inicial. Nós temos a ginástica de pausa ou compensatória, ela vai ocorrer durante essa jornada de trabalho. E nós temos a ginástica de relaxamento, que é aquela que ocorre no final do período de trabalho, tá? Então, esses três momentos, eles são muito importantes, porque cada um vai ter ali um grande efeito, né, sobre esses nossos profissionais. Então, quando a ginástica ela é feita no início do trabalho, ela serve o quê? Para despertar o corpo desse profissional, para oxigenar o cérebro, oxigenar os músculos e assim por diante. Então, ele começa aquela atividade profissional com mais disposição. Já a ginástica compensatória ou de pausa, o que acontece? Ela vai ocorrer durante o período de trabalho. Então, depois de 4 horas de trabalho, a gente já percebe ali um pouquinho de cansaço. Então, essa ginástica laboral, ela vem aí para reativar os ânimos desse profissional e também para fazer atividades compensatórias. Ou seja, se ela utiliza muito o braço direito, né, vai vir aí atividades para que ela também movimente esse braço esquerdo e para que cuide também do braço direito, tá? E assim por diante. Já a ginástica de relaxamento, como eu falei a vocês, ocorre no final da jornada de trabalho. Então, ela é uma ginástica mais para o relaxamento, como o próprio nome já diz, né? É para deixar esse nosso profissional mais tranquilo, né? Para relaxar os músculos, para que ele possa ter uma boa volta para sua casa, tá? Muito bem, e agora vamos ao nosso comentário. O que será que eu tenho mais para falar sobre a ginástica laboral? Vamos lá? Muito bem, então olha só, na ginástica laboral, esses são os 3 momentos que podem acontecer. E o que é importante a gente saber? Que eles devem acontecer pelo menos 3 vezes na semana, tá? E um dos momentos aí que eu apresentei a vocês. Então, só assim ele vai poder surtir efeito no corpo desse profissional. E lembrem-se, qualquer profissional pode fazer. Professores, pessoal que trabalha no escritório, ou que trabalha na Manaus Moderna, como vocês viram, né, carregando peso lá no rodo. Então, para todo mundo é importante, motorista, mototaxista, tá certo? As pessoas que trabalham em escritórios e assim por diante. Então, coloquem aí na cabeça de vocês que a ginástica laboral é uma atividade preventiva importante para os nossos profissionais. Então, eu quero agradecer a participação de todos vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!